Meditação da palavra para nós hoje está em Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Isso aí, verso de número 1 até o verso de número 6. Palavra de Deus, Efésios, capítulo 4, verso 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e está em todos. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos lê-la, meditar nela. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade e de maneira alguma ela mente para nós. Nós estamos muito alegres porque temos a mão e podemos guardar em nosso coração. Agora te pedimos que Teu Santo Espírito capacite-nos para entender a verdade, entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesse texto, a qual separamos para a nossa meditação. Traz à luz o nosso coração e que nós possamos nos conformar com a mesma e caminharmos juntos nessa direção em Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus para nós hoje, querido, vai nos trazer um tema: digna vocação cristã. Todos nós estamos em Cristo, recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Todos nós temos caminhado na fé, vivemos com base naquilo que nós não vemos, mas cremos que Deus está escrevendo essa história. E o texto de hoje ele é desafiador, porque a vocação cristã tem a sua dignidade, tem o seu caráter, tem o seu respeito, tem a sua caminhada segura, tem um olhar para com os irmãos, tem uma participação na comunidade. A vida cristã e a vocação cristã é recheada de valores, e valores que não podem ser esquecidos. O subtema que eu queria que você olhasse é esse: a transição da graça para a vida. E todos nós temos todo um arcabouço doutrinário, mas temos dificuldades quando nós temos que transformar isso em atos de vida. Todos nós entendemos tão claramente como é que é a obra da salvação, mas na hora de praticarmos o relacionamento que nós temos com Deus e toda a informação que nos chega ao coração, nasce uma dificuldade. O texto que lemos está em Efésios. A igreja de Éfeso é uma igreja próspera, uma cidade com mais de 500 mil habitantes. Naquela época era uma grande cidade, uma igreja que está posta dentro de uma cidade que é a segunda cidade do império. As pessoas que estão ali são extremamente hábeis em convivência social. Elas estão vivendo dentro de um quadro onde viver como crentes, uma grande igreja, um grande grupo de irmãos, todos ali reunidos, todos com as suas habilidades, todos vivendo intensamente a sua vocação cristã. Uma grande cidade, muita gente para evangelizar. O imperador fazia residência nesta cidade
e ela só perde para Roma. Ela é a segunda grande cidade do império. Essa carta tem o caráter cristão e a vida cristã como tema. Viver em Cristo Jesus, uma digna vocação. Essa cidade está dentro do universo da Ásia Menor, então há igrejas vizinhas, e há um compartilhar do Evangelho. Portanto, essa carta é uma carta circular, que deve chegar também às outras igrejas. Depois que Paulo está preso, e depois que Paulo ficou 2 anos nessa cidade, ele chamou Timóteo para que o substituísse naquele pastorado. Então, nós temos uma grande igreja, com grandes valores, muitos crentes fiéis, conhecedores da doutrina. Calvino vai dizer que essa carta é a coroa de todas as cartas de Paulo. Então, nós estamos diante de uma carta importantíssima, que tem um poder circular e que deve conduzir a vocação cristã. Ser cristão, presente de Deus e caminhada em Deus com dignidade. Eu quero que você veja essa carta e esse texto que lemos com os olhos dessa transição da graça para a vida. Você olhar para esse texto e falar: olha só, eu creio que Deus é o meu único Deus, mas eu preciso viver esse evangelho. Então, a situação hoje é tão importante quanto, e contextualizando a nós, hoje em dia o número de crentes superabunda. Temos crente em tudo quanto é lugar, temos denominações espalhadas por todos os lugares, e se você perguntar, para muitos vão dizer: eu creio, eu acredito, eu sou salvo, eu tenho uma vida cristã. Mas a vida cristã está diretamente ligada à dignidade dessa vida, como nós a vivemos de acordo com a palavra. Digna vocação tem um ponto de virada. Essa virada é quando nós passamos do 1, 2 e 3 para o 4, 5 e 6. Primeiro divisão desta carta, nós vemos a beleza da salvação. Como a salvação é maravilhosa. Como nós fomos eleitos, buscados por Deus. Como Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho. Temos a obra redentiva, desde o Antigo Testamento, passando por todos os patriarcas, chegando até Davi, e depois a consumação com a vinda do Messias. Que obra maravilhosa! A cruz, o sangue derramado, a purificação de todos os pecados, que coisa linda! Fomos adotados, estamos unidos a Cristo. Essa é a nossa base doutrinária, e a graça soberana nos cerca, que nós conhecemos. Enchemos a nossa capacidade de entendimento, pois sabemos que fomos eleitos, houve redenção, houve adoção, houve união com Cristo, e a questão teológica está resolvida, estamos todos em Cristo Jesus. Só que Paulo vai continuar essa carta e vai escrever o 4, 5 e o 6. E o 4, 5 e o 6 vai falar: olha, a vida tem que ser transformada. O chamado tem que ser para uma nova vida. Não basta que você tenha todo o entendimento e todo o conhecimento e tenha lido todos os livros. Agora você precisa ser transformado por esse evangelho. E aqui está a nossa grande dificuldade para o século presente, como para a igreja de Éfeso. A vida transformada depende de uma intervenção de Deus. A vida transformada vai nos levar para um estágio de que eu estava morto e agora eu estou vivo.
E não há como viver o 1, 2 e 3 sem viver o 4, 5 e 6. Não tem o primeiro ano e o segundo ano. Você tem que viver 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E Paulo está dizendo isso para a igreja de Éfeso. Que coisa maravilhosa, que cidade maravilhosa, que igreja maravilhosa. Mas se ficar só no 1, 2 e 3, não vai gerar vida. É necessário transformação. É necessário um novo chamado. Nós caímos no perigo de acharmos que todos estão em Cristo, só porque falam o nome de Cristo, só porque entendem algumas doutrinas, só porque têm alguns comportamentos cristãos. Não, aquela igreja fala de Jesus, aquela igreja usa a Bíblia, aquela igreja até tem pessoas que se convertem ali. Muitas coisas boas acontecem na instituição, mas isso não quer dizer que ali estão os crentes. Quer dizer que eles entenderam que é interessante conhecer as doutrinas da graça. É preciso transformação. É preciso sair do mesmismo da carne e ser transformado pelo Espírito Santo. Portanto, queridos, há uma palavra importante nesse primeiro verso. Ela vai dizer: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis, e não só tenha o conhecimento, mas que tenha um novo estilo de vida. É preciso mudar do momento anterior para um novo momento. E esse novo estilo de vida deve ser contínuo. Você não pode furar nem um dia. Você deve viver nesse novo estilo de vida, conduzido pelo Senhor Jesus Cristo. Você deve ter uma nova maneira de viver. Andeis. Nós não estamos parados, estamos andando. Temos que fazer muitas coisas. Há uma vida para ser vivida, e nessa caminhada nós precisamos que a nossa vida seja transformada, e não só a vida, mas o estilo dessa vida seja transformado. Tem uma nova visão. Como eu vivia antes sem Cristo não é mais referência. Agora eu sou um cristão. Eu tenho uma vocação cristã. Eu sou obediente a Cristo, eu sou submisso a Cristo, e eu sou humilde o suficiente para dizer que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Não há espaço para desobediência, não há espaço para rebeldia, não há espaço para soberba. Se a minha vida não foi impactada por todo 1, 2 e 3, eu não conseguirei fazer essa virada e trilhar essa nova caminhada. Sair do espírito desobediente, insubmisso e rebelde, para um espírito obediente, submisso e humilde. Não há a menor possibilidade de se viver o 1, 2 e 3 e abandonar o 4, 5 e o 6. Diz o texto, aqui nós temos submissão e temos fidelidade. Paulo está preso, mas ele diz que a autoridade vem da sua prisão. E essa prisão não é a prisão física, mas é a prisão espiritual. Eu estou preso a Cristo Jesus, e eu me submeto, e eu vivo fielmente para Ele. Ele é a minha referência, não Adão. Adão foi desobediente, quem é obediente? É Cristo. Então eu vou com Cristo Jesus. Adão não se submeteu às ordens de Deus, Jesus Cristo se submeteu a todas as ordens do Pai. Então eu vou com Jesus, porque sou manso
e humilde de coração. Venha e aprenda comigo, diz Jesus. Então, queridos, o andar digno está totalmente dependente da minha atitude referente ao meu Senhor, ao meu Salvador. Portanto, João Calvino vai dizer que a doutrina nunca foi dada para permanecer apenas na mente. E este é um mal do nosso século. Temos muita doutrina na mente. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu penso, eu sei como viver certo. Mas para governar toda a vida do crente, isso não é tão atrativo assim. Ah, pastor, eu sou assim mesmo. Se você quer lidar comigo, tem que lidar desse jeito. Pois é, desse jeito não é o jeito que um cristão lida. Não é a prática cristã desse jeito. O único jeito é aprender com Jesus. Só porque você aprendeu várias teses de teologia, não quer dizer que você tem uma vida com Cristo. Porque não houve transformação. E se não há transformação, questiono a sua salvação. Só porque conheço ideias a respeito da Bíblia, não me leva para a eternidade. É uma boa hora para você se converter. A igreja presbiteriana é uma igreja que prima por uma sã doutrina. E Calvino está nos dizendo aqui, nosso grande teólogo, que só os pensamentos não vão te levar a lugar nenhum. É preciso que a sua vida seja governada por Deus. Cada um dos seus atos sejam atos de respeito. Cada um das suas teses sejam teses da palavra de Deus. Cada um dos seus valores sejam carimbados pela presença de Deus na sua vida. Queridos, só o discurso sem prática é veneno para a alma. Você se intoxica. Se você recebe discurso e não muda, você vai para o inferno. Porque o caminho daqueles que são do Senhor é um caminho de vida e não de morte, diz Paulo à igreja de Éfeso. Portanto, queridos, em primeiro lugar, a vocação cristã exige uma vida digna. Pastor, eu não roubo, eu não jogo, eu não fumo. Resolveu alguma coisa? Essa não é a vida digna. Só porque você não comete pecados capitais dos evangélicos, não quer dizer que você está vivendo uma vida digna. Viver uma vida digna do evangelho está diretamente ligada à sua capacidade de ser transformado por Deus. A velha criatura na nova criatura. Aquele que vivia segundo os seus pensamentos, aquele que vive segundo as orientações de Deus. A vocação cristã, queridos, exige uma vida digna. Portanto, queridos, é necessário que você adquira um caráter cristão, um valor que vem da eternidade para você. Ele não vem simplesmente porque você é uma boa pessoa ou porque você faz coisas boas. Primeira característica é a humildade. É a capacidade de você abrir mão de você mesmo, para que o nome de Deus seja glorificado. E você é suficientemente crente para fazer isso? Meu querido, humildade não está na moda. Se você não faz sucesso, você não tem lugar na mídia. E se você não brilha e faz um belo show, ninguém vai curtir você. A humildade não está na moda. Viver para Deus
e para a glória de Deus, não é uma coisa muito agradável para o ser humano de coração comum. É preciso que Deus intervenha e que você saiba exatamente o seu lugar. Você já conseguiu dizer, não sou eu mais quem vivo? Pois bem, Paulo fala isso. Você conseguiu dizer isso? Você de fato falou, eu já morri? Eu não estou mais vivo? O meu querer é submisso ao querer de Deus? Você já conseguiu falar isso? Então, queridos, temos uma longa caminhada, porque precisamos dizer, já não sou eu quem vivo. Senão a continuidade não acontece, queridos. Mas é Cristo Jesus que vive em mim, e esse viver que vivo na carne, vivo pela fé. Isso só é possível se eu não viver mais, se eu não estar mais no centro de todas as coisas. Vida cristã está diretamente ligada ao fato de abrirmos mão de nós mesmos. Segundo lugar, mansidão. Mansidão é a capacidade de você ver as coisas e manter-se tranquilo, sabedor que Deus está no controle de todas elas. Perdemos a paz por muito pouca coisa. Perdemos a tranquilidade da vida cristã por muita pouca coisa, porque nosso coração está atribulado com as dificuldades da vida. Acalme seu coração. O caráter cristão tem um coração manso. Estou preocupado, pastor. Todos nós estamos. Mas como que você lida com essa preocupação? Você descansa no Senhor, entrega nas mãos dele, ou você toma para si? E a solução está nas suas mãos. Portanto, querido, isso não é mansidão. Isso não é tranquilidade de alma. Você está carregando um fardo que Deus já carregou para nós em Cristo Jesus. Terceiro lugar, longanimidade. É a capacidade de eu ir mais longe, de eu aguentar mais, de eu suportar mais as agruras da vida. Eu tenho um ânimo que me é dado por Deus. Eu tenho uma motivação que me é dada por Deus e não depende de nenhuma outra circunstância. Os quadros negativos da vida podem aparecer, mas o meu ânimo é dado pelo próprio Deus no seu espírito, e Ele me sustenta. Portanto, os quadros negativos da vida estão submetidos ao querer de Deus. Por que você está tão angustiado? Porque meu ânimo está se acabando. A minha motivação está sendo pequena. Onde está a sua motivação? Onde é que você coloca a sua motivação? O que te motiva na sua vida? O que move você na sua vida? Portanto, queridos, essas respostas são indispensáveis para que o seu ânimo cresça, para que você tenha a possibilidade de fazer coisas que edificam tanto a você quanto os que estão perto de você. Capacidade de nos manter unidos, e essa é uma capacidade que vem de Deus, verso de número 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Então toda a igreja, todo o povo de Deus, recebendo um caráter cristão, uma vida transformada, uma vocação cristã eficaz, tem a capacidade de lutar pela unidade do corpo de Cristo Jesus. Nenhum de nós está isento de lutar pela unidade do corpo de Cristo Jesus. E isso que vai manter a nossa paz. E lutar por isso é assumir um caráter cristão, humilde, manso, longânimo. Assuma o caráter cristão que Deus lhe deu. Portanto, aí você pode continuar na lista desse caráter e dizer: eu estou lutando e me esforçando para estar junto com os meus irmãos em Cristo Jesus. Meu bisavô, Igreja Presbiteriana de Madureira, Rio de Janeiro.
estava na igreja e havia algumas questões que ele não concordava. E ele simplesmente dizia: olha, eu até não concordo, mas eu estou lutando pela unidade dessa igreja. Década de 50, as coisas eram mais difíceis, não é? E meu bisavô era secretário do conselho, ele escrevia as atas do conselho, ele participava das reuniões do conselho, e ele falava: as coisas estão difíceis, mas eu continuo lutando e me esforçando pela unidade dessa igreja. Quando ele morreu, antes dele morrer, ele recebeu o 25 anos de presbiterato lá da igreja, depois recebeu 50 anos de presbiterato daquela igreja, e ao morrer ele deixou claro: olha, sempre lutei pela paz e pela unidade da minha igreja. Muitos anos, não é? Quantos anos? Escrevendo atas e atas. Naquele tempo era aqueles livrão grande, com a caneta de pena. Eu não tenho a folha, mas tenho a foto. Peguei a foto desses escritos do vô. A dificuldade não começou agora. As igrejas se dividiram, se multiplicaram, muitas com muitas ideias novas, com novos comportamentos, mas todos nós, queridos, estamos lutando juntos e nos esforçando pela paz e pela unidade da igreja de Cristo Jesus. Onde você for, seja um pacificador, seja a pessoa que tranquiliza os corações, seja a pessoa que traz alegria na comunhão cristã. Também isso faz parte do caráter. E, finalmente, o suporte em amor. E essa vai ser a grande tese de Paulo para essa igreja. A capacidade que nós temos de estar juntos com o Senhor. Em segundo lugar, nós temos a nossa vocação cristã produzindo relacionamento marcado pelo amor. O verso 2 e o verso 3 fala isso para nós claramente. Nós deveremos produzir relacionamentos marcados pelo amor de Deus. Como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer de várias maneiras, mas mais especial é nós entendermos que essa unidade será criada pelo poder e pelo amor que Cristo Jesus concede à sua igreja. A unidade não é criada, mas ela não é fabricada, mas ela é criada. Essa unidade vai estabelecer com que a igreja seja e viva em condições de permanecer no Senhor. Todos devem retornar e todos devem viver nesse espírito para que o Senhor a edifique. Em terceiro lugar, nós temos a possibilidade de uma vocação que está fundamentada na unidade da fé. Há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo e há um só Pai. Essa unidade, ela não é exclusiva da igreja local de Éfeso, mas ela está espalhada por toda a igreja de Cristo, por todo o contexto onde nós fomos passar. Ela também é obra do Espírito Santo, está agindo em nossas vidas e nos colocando em condições para vivermos juntos, tanto quanto o capítulo 1, 2 e 3 nos dá a doutrina, o capítulo 4, 5 e 6 nos dá a capacidade de vivermos nesta unidade que o próprio Deus providenciou para nós. O corpo é a igreja, o Espírito é o Espírito Santo, a esperança é a glória de Deus, o Senhor é aquele que domina todos, a fé é aquela que produz frutos e desenvolve-se, cresce. O batismo é o único batismo aceito, o batismo em Cristo Jesus e no seu Espírito. E o Deus que é Pai de todos continua governando a história da igreja. Portanto, queridos, a nossa vocação cristã está fundamentada na unidade da fé, da qual nós cremos. Cristo Jesus é o único cabeça. Nós devemos olhar para Cristo
no seu amor, no seu serviço e na sua edificação. O amor é o amor que vem da própria cruz, dando a sua vida por nós, trazendo-nos unidos ao corpo dele. O serviço, esse é o serviço cristão, ao qual nós nos propomos servir, não só a Deus, mas também a nossos irmãos, e levando o evangelho em campo missionário. E a edificação é a capacidade que nós temos de aprender uns com os outros, orientados por Deus, e vivermos na igreja do Senhor. A igreja geral, queridos, todos os eleitos fazem parte dela. Portanto, a confissão vai nos dizer: existe uma única igreja geral, espalhada pelo mundo inteiro. Todos os crentes devem exercer o quê? Amor, serviço e edificação mútuos. A fé reformada, ela é sólida. A doutrina é a doutrina verdadeira. A espiritualidade que nós temos é vivida no próprio Deus. A vida é santa. E por isso nós assumimos responsabilidades desse chamado. Então, capítulo 1, 2 e 3 e o capítulo 4, 5 e 6 se juntam numa verdadeira espiritualidade. Um relacionamento direto com Deus. Fica-nos um alerta. Nada é mais contrário ao evangelho do que professar a fé e viver sem santidade. Nada é mais contrário do que a nossa profissão de fé, do que a gente perder o caráter santo, do que a gente perder a nossa espiritualidade fiel. Nós nos perdemos em nós mesmos. E quando nós nos perdemos em nós mesmos, nós devemos repensar a nossa fé. Quando a santidade já não é um valor para nós, quando eu consigo andar fora da direção de Deus, a minha profissão de fé é questionável. E João Calvino, a igreja do Senhor, é um não evangelho. Apesar de você conhecer o evangelho, você diz não ao evangelho. Porque a sua espiritualidade está contaminada com você mesmo e comigo mesmo. E quando a nossa espiritualidade está contaminada, a santidade já não é característica de uma vocação cristã. Qual é a grande dificuldade, queridos? É porque a gente aprendeu desde pequeno o que fazer na igreja, passamos pela escola dominical, ouvimos os sermões, lemos a Bíblia diariamente, oramos e pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, mas não cuidamos do nosso coração. Cuidamos de toda a espiritualidade ao nosso redor. Professamos a nossa fé, estudamos no catecismo, tomamos a Santa Ceia, mas não cuidamos do nosso coração. E não cuidamos da nossa alma. Então, queridos, fica-nos uma última pergunta: como posso saber se estou vivendo de modo digno da vocação cristã? Essa é a grande pergunta do texto. Pois bem, eu lhes dou uma resposta que eu acho valorosa. Quando a minha vida demonstra santidade, humildade, amor, compromisso inabalável para preservar a unidade da igreja. Isso deve ser evidenciado de uma forma verdadeira, pelo chamado que temos pela graça soberana de Deus para viver para a glória de Deus. Essa pergunta final, queridos, leva-nos a saber algo. E esse saber deve transformar a nossa vida.
santidade, humildade e amor. Esse não é um tema novo para nós. Santidade, você sabe o que é. Humildade, você sabe o que é. Amor, você sabe o que é. Compromisso com a unidade, você sabe o que é. Você tem certeza disso? Você tem convicções a respeito disso? Você já estudou tanto isso na escola dominical? E já ouviu tantos sermões desse púlpito? Mas como eu posso saber que eu tenho uma vocação cristã digna? Aí você tem que olhar para o seu coração. É lá que está a chave. É lá que você vai descobrir quais valores estão conduzindo a sua vida. Você tem que olhar para a sua alma e ver o que vale para você de todo o arcabouço teórico que você já viu. É hora de transformação. É hora de mudar o coração. É hora de trabalhar a alma. E dessa forma, nós encerramos aquilo que tínhamos para estudar hoje. Qual é o desafio da noite, queridos? Todos vocês estão há muito tempo no Evangelho. Alguns de vocês estão conhecendo hoje, sejam bem-vindos. Mas aqueles que já estão há muito tempo no Evangelho, nós aprendemos muitas coisas nas igrejas. Nós temos uma vida cristã e um conhecimento pleno de muitos assuntos. Mas a minha alma e o meu coração, aonde está? Aonde está? Será que se Jesus Cristo voltasse hoje, você estaria indo para a glória? Os seus atos estão te conduzindo para a eternidade, meu irmão. É esse o local que você vai? Será que você, fazendo um balanço da sua vida cristã e da sua vocação cristã, esse caminho é certo para você? Esse é o grande desafio de Efésios capítulo 4. Sabe o que aconteceu com essa igreja? Você sabe o que aconteceu? Vocês já leram no Apocalipse as 7 cartas às igrejas? Pois é, essa é a primeira carta escrita por Jesus para a igreja de Éfeso. E ele diz assim: olha, vocês estão muito mal. Vocês devem se arrepender e voltar o primeiro amor. Grande igreja, grandes capacidades, grandes dons. Mas as palavras de Jesus para essa igreja foi: eu quero que vocês voltem ao primeiro amor. O amor inicial, onde tudo começou. Jesus tem um cuidado muito grande com essa igreja. Ele mostra para essa igreja a sua falha. E sabe qual é a falha dessa igreja? Eles não amavam mais. Eles não estavam ali por amor. Eles estavam ali por qualquer outra motivação, menos por amor. E essa igreja sofre, padece a sua falta de amor. Tem que viver novamente os primeiros passos da fé para recobrar a sua saúde espiritual. Não é assim conosco. Nós estamos aqui reunidos e nós podemos tomar decisões. Nós podemos voltar a tomar decisões com respeito a isso. Nós podemos realinhar a nossa caminhada e não sermos mais aqueles que desprezam a grande chance que nós temos de viver unidos no amor de Cristo Jesus. Somente por amor, queridos, que nós estamos aqui. Cada um de nós só entrou nesse templo porque nós queremos amar. Nós queremos expressar o amor de Deus. E cada um que tiver a sua oportunidade, expresse intensamente o seu amor.
Mostre intensamente como Deus encheu o seu coração de amor pelos seus amados irmãos. Estivemos com muitas crianças aqui essa semana passada e podemos ver como aqueles olhinhos estavam carentes de ser amados. E todo o trabalho não foi suficiente. Toda a equipe, todos os irmãos que vieram aqui, vieram por amor àquelas crianças. Que isso seja contagiante para toda a igreja. E todo o movimento, em toda a direção que nós formos, tenhamos esse mesmo espírito. Quando nos movermos dentro dessa igreja, o que deve nos mover é o amor de Deus e amor aos nossos irmãos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém, irmãos. Amém.